Vamos falar hoje a respeito de aparelho intraoral. Aparelho intraoral é uma parte importante do dentista dentro do tratamento do ronco e da apneia do sono. E a gente tem uma série de cuidados para tomar quando a gente vai fazer a indicação do aparelho intraoral. O objetivo dessa aula não é pegar uma técnica, um aparelho, nada específico. É dar para você a visão de tudo que você precisa entender e como que você vai colocar em prática isso para ter sucesso no tratamento, seja com o aparelho que você escolher, ok? Então o que a gente vai falar hoje? A gente vai explicar alguma coisa a respeito dos tipos de aparelho, como que funciona esse tratamento em si, os pré-requisitos para você fazer uso do aparelho intraoral, quando que você indica e as contraindicações, como fazer o tratamento com o aparelho, adaptação e titulação, acompanhamento, cuidados e o fechamento, ok? O que é importante a gente pensar quando a gente trata o paciente com aparelho intraoral? A gente tem 3 tipos de tratamento: tratamentos clínicos, aparelhos e cirúrgicos. O aparelho intraoral é um dos tipos de tratamento com aparelhos. Um erro muito grande que eu vejo acontecer é as pessoas focarem, quando elas vão falar de aparelho intraoral, no tratamento, mas focando no dispositivo. Ah, porque esse dispositivo faz isso, aquele dispositivo faz aquilo, esse outro dispositivo faz aquilo outro, buscando alguma coisa mágica no dispositivo em si. E a realidade é que a gente tem vários tipos de aparelho, a gente tem diferentes dispositivos, mais simples ou mais complexos. Então tem vários dispositivos aí, tá? Não me importa, na verdade, qual é o dispositivo. Se a gente vai usar um dispositivo como esse daqui, por exemplo, que é um dispositivo bem simples, como se fosse um alinhador com um suporte plástico que faz a protrusão mandibular, ou se você vai usar um aparelho como esse, com um suporte lingual, uma aleta que vai puxar a língua para frente, que tem uma eficácia maior, menor e tal. Mas como assim, Leandro? Eu não estou entendendo. Por que não importa? Não importa pelo seguinte: o CPAP é um tratamento extremamente eficaz para tratar o ronco e a apneia do sono. Extremamente eficaz. Se você usar o CPAP, a chance de você reverter uma apneia leve, moderada, grave, grave 1, grave 2, grave 3 é muito grande. E você pega uma apneia grave 3, 150 apneias por hora e leva isso para menos de 5. Então ele é um tratamento muito eficaz. Porém, a adesão ao tratamento é péssima. 80% a 90% das pessoas que começam a usar o CPAP desistem do uso de CPAP no intervalo de até 2 anos. Ou seja, eu tenho um equipamento que tem uma altíssima eficácia contra o problema, só que não tem adesão. Então eu vou partir para um aparelho intraoral, e aí eu vou me preocupar com um aparelho que tem uma altíssima eficácia, mas que de repente é um trambolho de difícil adesão. O meu tratamento vai fracassar. Então, eu não estou tão preocupado nesse caso se eu tenho uma altíssima eficácia ou uma baixa eficácia. Eu preciso de um tratamento que ele tenha uma adesão. O paciente precisa usar, ele precisa se adaptar àquilo e falar: ok, dormir com isso aqui não é um problema, eu vou dormir. Se esse paciente começa a fazer o uso irregular, não, ele incomoda, eu sei, ajuda, melhora, mas poxa, é incômodo, não gosto muito de dormir com ele. Esse é o melhor jeito do teu tratamento ir mal. Esse é o melhor jeito do teu tratamento fracassar. Por quê? Porque o seu aparelho pode ser super eficiente. Tá? Então ele tem uma super eficiência ali, mas ele não consegue ter uma taxa de adesão alta. Isso vai fazer com que o tratamento como um todo fracasse. Então, o principal erro, e isso parece uma bobagem, mas o principal erro que eu vejo acontecer é as pessoas tentarem achar um aparelho miraculoso. E ele não existe. Mas nessa de tentar achar um aparelho miraculoso, você perde um pouco a mão. Você começa a utilizar aparelhos que são extremamente desconfortáveis. E com esse desconforto maior, a taxa de adesão diminui. Consequentemente, o teu tratamento começa a fracassar. O que a gente quer? A gente quer um paciente que tem uma adesão ao tratamento, que fala: pô, legal, bacana, gostei. Pô, mas não adianta nada, Leandro, ele aderir ao tratamento e o tratamento não funcionar. Concordo.
não adianta nada isso. Agora, a eficácia desses aparelhos em si, independente se você tem esse sistema, se você tem esse outro sistema, se você tem esse outro sistema, ela é muito parecida. O que vai acontecer na prática é, você tem alguns aparelhos mais frágeis, como esse aparelho aqui, por exemplo, e você tem alguns aparelhos mais robustos, como esse aparelho aqui, por exemplo. E você tem alguns aparelhos mais complexos, como esse aparelho aqui, por exemplo, onde tem essa aleta lingual. Imagina o seguinte, você vai dormir com um aparelho com uma alça como essa daqui, apoiada na base da língua, tracionando a base da língua para frente. Tem paciente que você encosta uma espátula no meio da língua e ele tem náusea. Imagina uma alça lá na base da língua, para baixo da úvula, puxando a base da língua para frente. Muitos pacientes seguramente não vão aderir a esse tratamento. Ah, mas aí tem um paciente que vai. Ok, mas pense nisso quando você for indicar o aparelho, quando você for escolher o aparelho com que você vai trabalhar. Posso eventualmente trabalhar com mais de um aparelho? Poxa, eu tenho um aparelho um pouco mais simples para aqueles casos mais leves e de repente eu trabalho com um aparelho que tem uma eficácia maior, mas é um trambolho um pouco maior para casos mais graves? Beleza. Tudo isso é aceitável, mas precisa ser conversado com o paciente e o paciente tem que entender o seguinte: eu estou disposto a usar isso? Eu entendi que ele é mais desconfortável, mas, por exemplo, no meu caso de uma indicação cirúrgica, de uma cirurgia esquelética, eu não vou fazer cirurgia esquelética, eu não quero fazer cirurgia esquelética, eu não vou usar CPAP, eu não quero usar o CPAP, eu queria uma alternativa. Bom, tudo bem. Eu tenho uma alternativa aqui que é mais desconfortável, mas que ela pode ser um pouco mais eficiente, porque ela tem uma aleta lá que empurra a base da língua para frente e pode ter uma eficácia maior. Vamos tentar? Se o paciente topar, não, beleza, tudo bem, eu não queria o CPAP porque eu não queria ter a mangueira presa lá no negócio e eu operar eu não vou porque eu tenho receio, porque isso, porque aquilo, não, mas tudo bem, esse daí eu topo fazer. Ok, o paciente comprou a ideia junto com você. Agora, você querer colocar para esse cara o seguinte, não, veja bem, é isso aqui que funciona, que tem uma eficácia melhor, tal, tal, tal. Primeiro, precisa? Talvez não precise. Talvez você está tratando um caso que não precisa de uma parafernália maior na boca para ter um resultado. Segundo, o paciente está disposto? Porque às vezes ele não está disposto. Você quer que ele use, mas ele não quer usar. E esse dilema é o que você precisa resolver na escolha do tipo do teu aparelho. Então, entenda, essa aula não é uma receita de bolo. Se você está esperando alguma coisa que eu falo assim, olha, vem cá, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, você não vai receber isso. Eu vou te dar o passo a passo, o que você tem que fazer. Mas que aparelho que você usa, que aparelho que você não usa, esquece, você tem que ter o bom senso para avaliar. Eu estou desde o começo deste treinamento fazendo com que você raciocine, fazendo com que você consiga ver um gráfico, que você consiga identificar o que é uma apneia leve, moderada, grave 1, grave 2, grave 3, que você veja casos clínicos, que você tenha uma análise crítica do que você vai indicar para cada um dos pacientes. Não vai ser agora que eu vou te dar uma receita de bolo, não espere isso. Por quê? Porque você precisa desenvolver a sua receita, você precisa fazer o seu bolo do teu jeito, você vai construir a tua receita. Mas é óbvio que eu vou te dar o norte, e é exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, tipos de aparelho. Eu dividiria esse aparelho em 3 tipos principais. Você tem aparelhos mais frágeis, mas bem mais confortáveis e menos volumosos, mas que essa fragilidade compromete eventualmente a durabilidade desse aparelho e às vezes até a estabilidade dele dentro da boca. Você tem aparelhos um pouco mais robustos, mas ainda confortáveis, ainda dentro de um volume não tão exagerado como esses outros aparelhos aqui. E você tem aparelhos mais volumosos, com mais coisa, com mais apetrechos ali, como esse aparelho aqui. Então a gente tem esses 3 grupos. Vale a pena trabalhar com os 3? Pessoalmente, eu acho que não. Eu acho que se você tiver 2 linhas, é o suficiente. E talvez nesse momento que você está começando com isso, se você tiver um tipo de aparelho, no meio do caminho aqui, seja o caminho mais acertado. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um modelo de aparelho, que é o que a gente mais utiliza aqui, e eu acredito que aquele é um bom ponto de partida. Agora, vale a pena você experimentar outras alternativas? Vale a pena. Se de repente você não se adaptar, ou se você de repente vê que tem os pacientes que têm algumas queixas específicas e que você quer buscar uma alternativa, perfeito. O nosso foco é sempre você fazer o quê?
o melhor diagnóstico e entregar para essa pessoa todas as alternativas com as ponderações do que realmente vale a pena, do que não vale a pena, do que pode dar certo, do que não pode dar certo. O nosso foco aqui não é te empurrar um aparelho específico. Nunca foi, tá? E nunca vai ser. Então, entenda, existem diversos aparelhos, só que todos esses aparelhos funcionam do mesmo jeito. Qual é o objetivo deles? O objetivo é você colocar esse aparelho na boca e ele protruir a mandíbula. Então você vai encaixar o aparelho e ele vai levar a mandíbula para frente. Aquela outra alternativa de aparelho que eu te falei, além de levar a mandíbula, vai empurrar a base da língua para frente. Mas o objetivo é tracionar a arcada inferior com todos os músculos acessórios da arcada inferior anteriormente, para que essa movimentação anterior puxe a parede faringiana para frente e abra espaço para passagem de ar nessa região. Esse é o nosso objetivo. Além de trazer para frente, esse aparelho também tem o objetivo de ocluir, de fechar a boca. Ou seja, a boca aberta faz com que a base da língua caia. Então eu quero a boca fechada, ou quero ela minimamente aberta. Ou até permitir que ela faça uma abertura com uma protrusão, ou seja, ele só consegue abrir jogando a mandíbula para frente. Por quê? Para manter a base da língua mais anteriorizada e desobstruída. Então todos os aparelhos, independente do modelo que você escolha, independente da sistemática que ele usa, funcionam exatamente da mesma forma, puxando a arcada inferior para frente. Com mais apetrecho, com menos apetrecho, mas é exatamente o mesmo objetivo, ok? Então entenda o seguinte, um pode ter alguma vantagem, desvantagem, pode, mas eles estão todos na mesma faixa, eles estão todos no mesmo ponto. É a mesma proposta. Então a gente não tem como ter alterações funcionais de eficácia tão grandes assim. A gente tem algumas alterações, alguns permitem lateralidade, outros não permitem lateralidade. Então o paciente encaixa na boca, mas consegue mover lateralmente. Outros ele não consegue, ele fica com aquilo mais travado. O paciente me relata que com lateralidade ele tem mais conforto e é mais adesão do que sem lateralidade. Então, ter lateralidade é uma boa opção. E você tem que sempre ponderar isso. Quando você for escolher um dispositivo, se esse dispositivo entrega conforto suficiente para o teu paciente, para que ele tenha uma segurança de como ele vai usar aquilo. Se ele já vai, nossa, pelo amor de Deus, não quero isso aqui, começou mal. A chance de ele evoluir aderindo ao tratamento é muito pequena, tá? Então o funcionamento é sempre igual. Então entenda, a taxa de eficácia desses aparelhos, ela vai variar pouco. Por mais que um seja um pouco melhor e outro seja um pouco pior, é pouca coisa. Preze mais por um aparelho que dê um bom conforto e que tenha uma longevidade adequada, ok? Esse aparelho vai durar quanto tempo? Depende um pouco do paciente, depende um pouco do cuidado, mas é o mesmo aparelho, mesma durabilidade de um aparelho ortopédico ou até de uma prótese. Então, 2, 3 anos, esse aparelho já vai ter um desgaste e é recomendável que ele seja trocado. O laboratório que te fornecer talvez te dê olha, não, esse aparelho aqui é melhor que você troque com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com X anos. Pela minha experiência, 2, 3 anos é um tempo adequado para você trocar esse aparelho e pegar um acrílico novo, já vai estar menos impregnado e tudo mais, tá? Muito bem. Quais que são os pré-requisitos para a gente conseguir fazer o aparelho intraoral? Na realidade, a gente tem um pré-requisito. A gente precisa de uma ancoragem segura. O que eu quero dizer ancoragem segura? Não adianta ser aquele dente com mobilidade. Eu preciso de uma ancoragem de fato segura. Seja sobre dente, seja sobre implante, mas eu preciso ter ancoragem. Eu preciso garantir essa ancoragem. Se eu não tiver como encaixar o dispositivo na boca, então eu tenho, por exemplo, aqui o que a gente já elimina? Paciente desdentado total. Como que eu vou encaixar o dispositivo num paciente desdentado total? Que não tem implante? Não dá. Então ele é desdentado total, mas ele tem implante? Ok, então a gente consegue adaptar esse dispositivo no implante. Não tem implante? Não dá. Não tem como a gente fixar e a gente não vai conseguir ter o princípio de ação do aparelho, que é o quê? Protrusão mandibular. Então, qual é o pré-requisito? Eu preciso ter ancoragem. Ou dente ou implante, mas eu preciso ter ancoragem. Ok?
ok? Esse é basicamente o pré-requisito para a gente conseguir instalar o aparelho intraoral. Qual que é a indicação? Quando que a gente indica? Então, isso é muito simples, tá? Mas a indicação, ela está baseada na gravidade. Porque quando a gente faz a polissonografia, a gente quer ter aquela escala, apneia leve, moderada, grave, grave 1, grave 2, grave 3. Por quê? Exatamente para, de acordo com a gravidade, indicar o tratamento. Agora, é claro, eu não confio no índice, eu gosto de ver o gráfico, mas aquela classificação, ela é bastante útil exatamente na hora de indicar o nosso tratamento. Então a gente vai ter tratamento, a indicação irrestrita, ou seja, indica sem medo. A gente vai ter a indicação com ressalvas, uma indicação restrita e a não indicação, a contraindicação, ok? Roncopatia é uma indicação irrestrita. Apneia leve é uma indicação irrestrita. Mas veja bem, eu estou pensando aqui numa indicação irrestrita desde que a gente fez uma avaliação polissonográfica e uma avaliação tomográfica e a gente não identificou nenhum outro fator gritante. Por exemplo, você tem uma amígdala grau 4 e o paciente tem uma apneia leve, você vai fazer aparelho intraoral? Não faz sentido fazer isso. Ah, mas ele não quer fazer cirurgia de amígdala. Veja bem, você vai colocar um aparelho intraoral, não vai funcionar e a culpa vai ser tua, porque não funcionou. Ah, você não devia ter feito, então, se o problema é a amígdala. Então, entenda, quando você vai fazer o seu diagnóstico polissonográfico ou complementação não com a tomografia, você precisa ter segurança de que o aparelho intraoral está indicado. Então, você não está vendo uma alteração anatômica gritante, você não tem uma alteração muito extensa ali, a ponto de você falar assim, não adianta nada, eu vou puxar a mandíbula para frente aqui, mas a obstrução está completamente fora da base da mandíbula, tem uma obstrução nasal importante, ele tem uma roncopatia, mas o nariz dele está completamente entupido. Não é o caminho. Então, pense aqui, quando eu estou falando, ela é irrestrita desde que você, no teu diagnóstico, realmente avaliou o seguinte, opa, se eu puxar a mandíbula para frente aqui, vai melhorar a passagem de ar nessa região e eu tendo a ter uma melhora. Então, o fato de eu colocar aqui uma indicação irrestrita, ele não elimina a necessidade de você fazer o seu trabalho diagnóstico. Muito pelo contrário. O seu trabalho diagnóstico é um pré-requisito para a gente chegar aqui. Mas, tem um paciente com roncopatia apneia leve? Ok, aparelho intraoral está super bem dimensionado. Não vamos nem falar indicado, está super bem dimensionado. O índice de sucesso que você vai ter com o aparelho intraoral nesse tipo de patologia é um bom índice, ok? A apneia moderada, a gente tem que fazer isso com ressalvas. A apneia moderada é o caso mais difícil de tratar, na minha opinião, tá? Porque está no meio do caminho. Então, o tratamento mais agressivo acaba sendo demais, o tratamento menos agressivo acaba não sendo tão eficiente. Você fica realmente entre a cruz e a espada, porque às vezes você precisa pesar mais a mão, precisa de uma cirurgia esquelética, alguma coisa do tipo, mas o paciente também não tem uma sintomatologia tão pesada a ponto de comprar aquela ideia. Então, a apneia moderada, na minha opinião, é o caso mais difícil de tratar. Por quê? Porque muitas vezes ele vai ser tão difícil de resolver quanto uma apneia grave, só que o paciente tem muito menos motivação de tratar do que com uma apneia grave. Aparelho intraoral está indicado para apneia moderada? Tá indicado. Você pode utilizar. Quando que você vai ter mais sucesso? Quando ele tiver uma apneia moderada e ele tiver, além do uso do aparelho, por exemplo, ele tiver um sobrepeso, uma obesidade, onde ele vai trabalhar o sobrepeso e a obesidade, o aparelho vai ajudar nesse processo, mas ele vai tirar fatores de risco, fazendo com que esse quadro se simplifique, digamos assim. Então, a apneia moderada, a gente não pode fechar os olhos e falar, não, a apneia moderada, tranquilo, o aparelho intraoral vai funcionar. A gente tem que avaliar com cuidado. E a gente tem que avaliar os outros fatores que eventualmente estão associados e principalmente orientar o paciente, que o aparelho não faz mágica. Que ele vai ser um ponto de apoio, uma ajuda, mas que ele vai precisar de uma complementação, às vezes com perda de peso, com tonificação faríngea, com cirurgia de tecido mole, por exemplo, ou com uma abordagem ali complementar. Então é muito importante ter essas ressalvas, tá? Apneia grave 1 é indicado? Eu coloquei de uma forma restrita. Por quê? A apneia grave 1 já é uma apneia grave. A gente já tem consequências mais sérias, digamos assim, ali ao redor do caso. Ainda não é uma apneia gravíssima, mas já é uma apneia grave.
Então, a gente não pode tratar esse caso de uma forma displicente e deixar esse paciente sob risco. Só que o que acontece? Às vezes você vai pegar uma apneia grave 1, que ele tem momentos ruins, momentos bons, momentos ruins, que você fala o seguinte, poxa, tá, não tá péssimo, mas tá ruim, não tá legal. Só que o paciente é obeso, e a gente observa, por exemplo, que ele tem uma obstrução de vias aéreas ali, com a amígdala um pouco aumentada, com o nariz mais obstruído, e a gente entende o seguinte, poxa, se eu desobstruir com uma cirurgia de tecido mole, usar um aparelho intraoral e ele trabalhar a perda de peso, acredito que eu vou ter um sucesso, eu vou ter uma somatória. É um pouco do perda de peso, um pouco pela cirurgia de tecido mole, um pouco pelo aparelho intraoral. Legal. Pode ser indicado? Pode ser indicado. Bom, ele só tem essa questão de um pouco de retrusão, um estreitamento em faringe e aumento de peso. Ok, aparelho intraoral e foca na perda de peso e dá a chance desse paciente perder peso. O que a gente não pode? A gente não pode aqui indicar esse tratamento para o paciente, acreditando que ele vai perder peso, fechar os olhos e falar assim, bom, minha parte eu fiz, agora é com você, perde peso. Porque a sua parte você fez, agora é com ele, perde peso, ele não perdeu peso, ele continua não tratado. Então você tem que ir atrás dele e falar assim, vamos lá, cara, você não perdeu peso, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos buscar um outro tratamento, porque o aparelho intraoral de repente não está dando conta de resolver o seu problema, você continua com uma grapneia importante e a coisa não andou. Você não pode negligenciar esse caso. É isso que eu quero que você entenda. Então, o aparelho intraoral, eu diria que para a apneia grave 1, ele entra no pacote, ele entra no combo. Se você vai fazer vários tratamentos em si, o aparelho intraoral pode ser um deles. Agora, não, é só por um aparelho intraoral que vai resolver. É mais difícil. É mais difícil você ter um resultado. Aí talvez um aparelho com apoio lingual, que projete mais a língua e tal, tem mais chances de dar resultado. Mas, de novo, tem menos adesão do tratamento, e é isso que você tem que se preocupar, tá? Por isso que eu acho que a indicação do aparelho intraoral para apneia grave, ela é restrita. Muito bem. Esse mesmo raciocínio vale para apneia grave 2, mas eu pintei aqui no meio a meio, ó. É irrestrita, mas sem indicação. Pessoalmente, eu acredito que a apneia grave 2 não tem indicação de aparelho intraoral. Essa é a minha opinião pessoal. Mas esse raciocínio que eu acabei de falar para a apneia grave 1 funciona para a apneia grave 2? Funciona. De repente você tem um paciente obeso mórbido, com uma apneia grave 2, mas você está percebendo clinicamente que a obesidade tem um papel muito importante, o cara tem amígdala, tudo bem, vai fazer parte do nosso combo. Mas a apneia grave 2 você geralmente tem que dosar, tem que pesar um pouco mais a mão. Esse cara já vai para um tratamento quase igual do paciente da apneia grave 3, ou seja, ou uma cirurgia radical ou um CPAP. Você pegar esse paciente e querer fazer um tratamento muito leve, digamos assim, e muito estendido, você vai deixar esse paciente exposto a um risco que ele não precisa estar. E a chance de eficiência do aparelho diminui muito nesses casos, tá? Nesses casos mais graves. Então, pessoalmente, eu prefiro não indicar para apneia grave 2, mas podemos indicar de uma forma muito restrita, para casos muito específicos, com um acompanhamento muito próximo. Ok, dá pra gente considerar isso, tá? A apneia grave 3, na minha opinião, não tem nenhuma indicação de aparelho intraoral. A apneia grave 3, na minha opinião, é ou cirurgia radical, geralmente esquelética, associada a tecido mole, ou um uso de CPAP, tá? A apneia grave 3 não adianta. Esse paciente está em risco, esse cara vai morrer. Se você ficar tardando, tentando, etc e tal, esse paciente, de fato, ele está toda noite que ele dorme, ele está sobre um risco iminente ali de ter uma complicação cardiovascular. Então esse cara, na minha opinião, não tem uma indicação de um aparelho intraoral, ok? Essa é a regra, digamos assim, né? Se é que dá para ter uma regra, se é que dá para ter uma receita. Mas o importante é, o teu diagnóstico tem que ser preciso. O teu diagnóstico não pode negligenciar esses fatores todos, ok? Muito bem. Vamos em frente. Quais que são as contraindicações? Então a gente entendeu as indicações, mas quais que são as contraindicações do aparelho intraoral? Primeiro, DTM de difícil controle. Paciente com DTM, aquela DTM complicada, paciente de fato poliqueixoso ali, você não quer colocar um aparelho e fazer uma protrusão, o paciente descompensar a DTM dele e você ter um pepino na tua mão. Não é bom para você e não é bom para ele esse quadro. Então pacientes com DTM de difícil controle, pessoalmente, acho que a melhor coisa que você tem que fazer é contraindicar. Eu estou incluindo aqui nessa DTM aquelas degenerações articulares. Você fez a tomo, você olhou lá, tem uma baita erosão, lesão cística, um mega reabsorção, um remodelamento e tal.
correm, tá? Então, grandes degenerações articulares eu entendo como uma disfunção temporomandibular. E você tem que correr disso, tá? Por quê? Quando você coloca o aparelho piora, você se tornou culpado. Então, toma cuidado com isso, porque, primeiro, você pode realmente prejudicar o teu paciente se você colocar o aparelho. Por isso que na avaliação tomográfica sempre acho que vale a pena fazer avaliação articular. E por isso que eu sempre acho que vale a pena você ter tomografia para ter essa segurança, até para você falar o seguinte, você não tinha nada e continua sem nada, ou você tem alguma coisa aqui, ó, leve, depois ele fez o exame, olha, meu aparelho não mudou o seu problema, ou se mudar o problema, você suspende o tratamento, o acompanhamento dele com o aparelho, tá? Então, entenda, DTM é uma contraindicação, na minha opinião, em algumas situações absoluta para o uso do aparelho intraoral. Mas ela não é absoluta porque a gente tem DTMs e DTMs. Então, DTMs leves, você pode usar isso, faz um acompanhamento, às vezes o paciente teve uma crise, mas ele não tem uma coisa recorrente e tudo mais. Então, acho que nessa situação vale a pena você avaliar criteriosamente, tá? Mas esse é um ponto de contraindicação. Doença periodontal, aqui é óbvio, né? Você vai colocar prótese removível num paciente com dente balançando? Não, você também não vai colocar aparelho intraoral. Principalmente um aparelho que vai ficar protruindo a mandíbula, fazendo força ali de protrusão. Você não quer fazer isso num paciente com doença periodontal, tá? Acho que aqui é meio óbvio. Ortodontia em curso. O paciente está fazendo tratamento ortodôntico com aparelho fixo, o aparelho não vai encaixar na onde os brackets. Ele está com Invisalign. E também não funciona, porque o dente está movimentando. Então, o aparelho vai desencaixar. Ou ele vai conter o tratamento ortodôntico. Então, eu não posso ter ortodontia em curso. Se o paciente está em tratamento ortodôntico, ele tem que suspender esse tratamento ou ele tem que finalizar esse tratamento para poder fazer uso do aparelho intraoral, tá? Veja que eu nem coloquei aqui, ó, foi paciente desdentado. Por quê? Porque o pré-requisito é uma ancoragem segura. Então eu já estou descartando esse cara que ele não tem nem o pré-requisito, certo? Então não é nenhuma contraindicação, ele não tem o pré-requisito para fazer o tratamento desdentado total, ok? A doença periodontal também vai te dar uma ancoragem não segura. Mas eu quis frisar aqui para você prestar atenção na questão da doença periodontal, porque bem ou mal ele tem uma ancoragem, mas essa ancoragem não é segura, tá? Reabilitação em curso, mesmo princípio da ortodontia. Pô, o cara tá com provisório, vai fazer definitivo, tá fazendo implante, vai preencher espaço protético. A gente tem um problema. Eu posso fazer, depois eu desgasto o aparelho e adapto? Pode, mas vai ficar uma emenda no acrílico. Consequentemente, vai juntar mais placa, vai juntar mais sujeira ali e você vai acabar tendo, às vezes, mau cheiro e outros problemas em relação ao aparelho. Então, reabilitação em curso, finaliza a reabilitação e aí faz o aparelho. Vai demorar. Eu fiz implante agora, só vou fazer prótese daqui a 1 ano. Tudo bem, então pode ser que a gente vai ter que usar agora e você vai ter que trocar o aparelho quando você for fazer sua reabilitação, tudo bem? Se o paciente topar, ok. Mas a reabilitação em curso é um ponto de atenção porque é uma contraindicação enquanto ela não estiver resolvida ou você vai ter que refazer o teu aparelho quando ela estiver resolvida. Você vai remendando, vai desgastando, adaptando e tal. No final, vamos fazer um novo agora que seus dentes estão da forma como você deseja. Apneia grave 2 e 3 eu já coloquei até um asterisco aqui na grave 2. Para mim é uma contraindicação, mas com muitas restrições você pode até considerar esse quadro, tá? Muito bem, então agora a gente entende dos tipos do aparelho, a gente entende como ele funciona, qual é o pré-requisito, qual é a indicação e qual é a contraindicação. Então o que a gente tem que fazer? Fazer o aparelho. Como é para confeccionar o aparelho e entregar esse aparelho para o meu paciente? Primeiro passo, eu preciso fazer uma moldagem ou um escaneamento intraoral. Então, ou você faz uma bela moldagem, uma moldagem em silicona, uma moldagem confiável da boca desse paciente, ou você faz o escaneamento intraoral. Pessoalmente, prefiro 1 milhão de vezes o escaneamento intraoral. Por quê? Você consegue ver na tela se está tudo certo, você consegue ter segurança de que aquela moldagem está bem feita, você não perde a moldagem, mandei, refez, vai ter que refazer, não adaptou. Então, a boa moldagem é a garantia que o aparelho vai adaptar. Né? Ou seja, se você tem uma boa moldagem, o aparelho adapta, você não tem aborrecimento. Você tem uma moldagem ruim, você pode ter problema de adaptação. Então, pessoalmente, escaneamento intraoral, na minha opinião, é a opção para você seguir. Poxa, aqui na minha cidade não tem scanner, não tem nenhum scanner tal, dá para fazer com moldagem? Dá.
mas não é a moldagenzinha de arginato. Faz essa moldagem com silicona, vaza o modelo, vê a imperfeição, vê se ele está legal, ok? Uma moldagem, pronto, feito, legal. Passo 2, relação oclusal. Se for no escaneamento, a gente já faz o escaneamento da arcada inferior, faz o escaneamento da arcada superior, põe na relação, na mordida, geralmente máxima intercuspiração habitual, escaneia a oclusão e alinha esses modelos. Está feito. Vou fazer com a minha moldagem, preciso tirar a mordida. Seja em cera, seja em silicona, se você for fazer, mas você precisa tirar a mordida. Então entenda, é moldagem com relação. Por quê? Porque isso vai ser montado em articulador. E nessa montagem no articulador a gente precisa ter essa relação oclusal, ok? Então, passo 1, passo 2, passo 3, enviar para o laboratório. Simples assim. Como que você faz uma perereca? Molda, manda para o laboratório, a prótese vem pronta, você adapta na boca, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Molda, tira a relação, manda para o laboratório, espera, chegou o aparelho para você. Ponto. Ok? E aí eu vou fazer o quê? Adaptação. Como que eu vou adaptar? Do mesmo jeito que você adapta a perereca. Você vai colocar na boca, ele tem que encaixar. Ah, tá pegando aqui. Vou lá e desgasto pontualmente. Eu vou falar já a respeito da adaptação, tá? Adaptação. Titulação. O que é titulação? São as ativações. Até onde eu vou fazer essa ativação, ok? E o acompanhamento. Então, é esse o passo a passo para o seu aparelho. Moldei, fiz a relação, mandei para o laboratório, recebi o aparelho, adaptei na boca, vou começar a fazer as ativações e vou acompanhar esse paciente. Ponto final. Entenda, não tenho que enfeitar o pavão aqui. Ah, porque você tem que fazer mídia. Não enfeita o pavão, é isso aqui. A gente vai falar da adaptação, a gente vai falar da titulação, mas o passo a passo é esse. Não tem mistério, não tem milagre, não tem nada. Pensa numa prótese parcial removível provisória, numa perereca. É exatamente o mesmo processo. Exatamente o mesmo processo. Ok? Então não adianta enfeitar aqui que não... É isso, tá? O processo é exatamente esse que a gente tem que seguir. Muito bem. Você já sabe como fazer. Legal. Moldagem, você não tem dúvida. Relação, você não tem dúvida. Mandar para o laboratório, você não tem dúvida. E a adaptação? O que eu tenho que pensar? Primeiro ponto que você tem que pensar são nos seus modelos. Você tem que ter certeza que você copiou todos os dentes e a distal desses dentes. Às vezes, no superior, ó, a distal aqui do terceiro molar no escaneamento é difícil de pegar. Às vezes bate ali numa seta e ele não consegue escanear. Nesse caso, é um terceiro molar. Ok, a gente não precisa pegar a distal, o finalzinho aqui. Mas eu preciso ter certeza que eu estou copiando todos esses dentes de uma forma precisa e que eu não tenho nada que está interferindo ali. Pô, mas eu tenho um dente aqui que está com uma restauração provisória e tal. Ok, eu estou mostrando o escaneamento como um exemplo, tá? Mas o que eu preciso? Eu preciso ver o modelo e ver a continuidade desse modelo. E isso precisa estar em oclusão. Então eu preciso ter esse modelo numa relação de máxima intercuspiração habitual, ok? Então o importante aqui é que você efetivamente olhe esse modelo, faça a inspeção desse modelo, seja ele escaneado ou do modelo vazado ali que você pegou em gesso, e tenha certeza do seguinte, opa, dá para adaptar uma placa de mordida aqui? Dá. Então tá bom. É basicamente esse o raciocínio que você tem que ter. Você tem que pegar o teu modelo e avaliar. Uma placa de mordida para bruxismo, adapta aqui? Adapta. Então a moldagem está adequada. Ah, não sei se aqui não vai ser legal, pô, não tá. Repete. Na dúvida, repete a moldagem, tá? Então faça a inspeção da tua moldagem para ter certeza que ela está adequada. Qual o critério? Se adapta uma placa de mordida. Adapta uma placa de mordida, vai adaptar o aparelho que a gente precisa, ok? Esse é o critério que a gente tem que utilizar. E não esquecer da oclusão. Se for numa moldagem, fazer a relação em cera. Se for no escaneamento, ter certeza que ela foi feita da forma adequada para a montagem no articulador. Ponto. Adaptação. O que a gente tem que pensar? Isso aqui é um exemplo de um aparelho, tá? Então você tem um aparelho aqui, adaptado na mandíbula, aqui o espaço da maxila, tirei aqui o modelo para fazer a foto, e você tem aqui o dispositivo, você tem aqui o parafusinho que vai ativar, o torno que vai ativar, enfim. Aqui basicamente qual é a lógica? Você vai ativando e ele vai projetando para frente. Então você pode ter um parafuso de um lado, um parafuso do outro,
e você vai ativando isso de forma simétrica. Você pode ter um parafuso no palato que vai ter uma alcinha que vai empurrando os dois lados ao mesmo tempo, e aí você vai ativando isso de uma forma única, num parafuso só, mas o princípio você vai fazendo ativação nesse parafusinho lateral. Então você tem duas placas de mordida, uma placa inferior e uma placa superior. É isso, tá? Mais volumosa, menos volumosa, isso, aquilo, mas é uma placa de mordida. Percebe aqui que você tem esses ganchinhos que eles colocam nas ameias dos dentes. Para quê? Para quando encaixa, ele abraçar essa meia e segurar, e travar. Então, se você encaixou na boca e está saindo com muita facilidade, você vai lá, dobra um pouquinho esse ganchinho, ele vai dar mais pressão, você vai encaixar, ele vai abotoar na boca. Tá com muita pressão, alivia um pouquinho e vai dosando o quanto isso põe pressão ou tira pressão na hora de pôr e tirar ali da boca. Você tem que deixar não com excesso que o paciente tenha dor ou que você machuque ele ali ou até cria algum problema na estrutura dentária, mas você não pode deixar sem nenhuma pressão a ponto disso sair da boca, tá? Então, basicamente, quando você adapta isso, você vai ver se a resina está pegando em algum lugar e você vai dosar a força que esses ganchinhos estão fazendo. Geralmente tem 2 ou 3 de cada lado. E você vai simplesmente dobra um pouquinho ele, tá com mais pressão. Desdobra um pouquinho ele com qualquer instrumental ali, tá com menos pressão, certo? É basicamente um ganchinho, uma garrinha que vai abraçar as mesiais dos dentes. Existem diversos modelos, às vezes é um fiozinho de orto com uma dobra na ponta, às vezes tem uma gota de solda como esse daqui, mas é basicamente um ganchinho que abraça os dentes na região posterior, ok? Então a minha adaptação encaixei na boca a placa de mordida, tem que encaixar. Tá pegando aqui, desgasta. Aqui tá machucando, desgasta. Então faz o ajuste do acrílico de uma forma que o paciente não tenha desconforto. Se a tua moldagem foi bem feita, a chance de não ter nenhum ajuste é muito grande, por isso que você tem que garantir a tua moldagem. E você vai regular nesses ganchinhos, nesses suportes de retenções aqui, o quanto você vai pôr de pressão. Qual é o ideal? Que o paciente sinta a pressão, mas não sinta desconforto exagerado com essa pressão, ok? Você vai fazer isso na arcada superior, na arcada inferior. Quando esse aparelho vem, aqui você vê que o parafuso está praticamente todo fechado. E a mordida já não está mais naquela relação que a gente viu aqui, por exemplo. Tá? Ele está numa relação de topo, na verdade com um pouco de protrusão já. Então, habitualmente, isso pode mudar de sistema para sistema, de aparelho para aparelho, mas habitualmente o aparelho, quando ele vem, a posição toda desativada, digamos assim, não ativada, já tem uma ativação na própria confecção. Então, quando esse aparelho é feito, ele é feito numa protrusão basal. 4 mm, 5 mm, 6 mm, gira ao redor disso essas ativações iniciais. Mas esse aparelho ele já vem de fábrica, digamos assim, com uma ativação inicial. Então, só de você adaptar a placa inferior, adaptou a placa superior, o paciente encaixou as duas e está com as duas arcadas encaixadas, ele já tem uma protrusão inicial, ok? Então, o ideal, quando você entrega esse aparelho para o paciente, é que você faça o ajuste do acrílico e esse paciente vai usar esse aparelho sem nenhuma ativação adicional. Nenhuma. Tá adaptado? Tá adaptado. Vai dormir assim. Ok? Vai dormir assim e vamos ver como você vai se adaptar. A gente se fala amanhã, a gente se fala daqui 2 dias, daqui 3 dias. Então, inicialmente, você não faz essa ativação. Ok? Você só adapta as duas placas e entrega para esse paciente. E dá as orientações básicas. Olha, você vai colocar na hora de dormir, quando você vai acordar, você escova o aparelho, seca o aparelho, você pode deixar na água, você pode deixar numa caixinha. Os mesmos cuidados de qualquer aparelho ortopédico, de qualquer produto que tenha resina acrílica. Tá? Pode utilizar daqueles produtos para poder desencrostar esse material de tempos em tempos, pode recomendar esses produtos para o seu paciente. Tudo que você recomenda para uma prótese total, para uma prótese removível, você pode indicar para o cuidado com esse aparelho também, ok? Muito bem, adaptou. O paciente foi para casa e adaptou. Dormiu 1, 2, 3 noites. Aí você vai começar a fazer a titulação. O que é a titulação? É a ativação. A titulação, o termo titulação vem por conta do CPAP, que ele vai ser titulada a pressão do CPAP. Ou seja, o que você quer saber? O quanto que você vai ativar.
No CPAP, a titulação é o quê? O aparelho vai dosar quanto de pressão de ar ele vai empurrar para dentro do pulmão. Aqui, a titulação é quantos milímetros eu vou avançar a mandíbula. É basicamente isso. Então, entenda, quando você instala na boca, já tem essa ativação inicial. Você já vê que a gente já tem uma mordida de topo aqui. Ok. O paciente vai começar a usar os primeiros dias nessa posição. Quanto tempo ele usa até começar a ativar? Pelo menos 3 dias. Tá? Pelo menos 3 dias para ele se adaptar. Às vezes você pode deixar uma semana antes de ele começar a ativar. For um paciente um pouco mais crítico, um paciente um pouco mais difícil de adaptar, mais queixoso, que tem mais queixas a respeito do aparelho, deixa uma semana. Por quê? Porque já tem uma ativação inicial. Esse paciente, nesses primeiros dias, o que ele tem que fazer? A nossa preocupação não é de ativar, de resolver o problema, não. É de ele se adaptar com o aparelho da forma mais confortável possível. Por quê? Porque o que ele tem que acostumar é dormir com o aparelho. Se ele dormir com o aparelho, ótimo. Porque aí ele vai ativando, ele não, o uso do aparelho é dormindo. Então ele tem que pegar no sono. Eu consigo pegar no sono? Eu consigo, então tá bom. Ah, eu vou ativar. Calma, a gente tem tempo para ativar. Agora eu quero ter certeza que você vai conseguir dormir com ele. Então eu vou deixar ele na posição mais confortável possível, sem ativação, sem nenhuma tensão. Na verdade, com uma tensão mínima, que é o que já vem de fábrica, mas sem estimular mais isso. E aí a gente vai para o processo de titulação, ok? Como a gente faz esse processo de titulação? Você pode seguir a orientação do laboratório que te passar. Eu vou te passar aqui exatamente como eu faço nos pacientes que eu indico e que a gente trata isso aqui dentro da clínica, tá? Não sou eu exatamente quem faço esse procedimento, mas é exatamente nessa metodologia que é feita. Então entenda o seguinte, D0, dia 0, é o dia da instalação. Então o paciente veio lá, segunda-feira, instalei o aparelho. Fiz o quê? Adaptei a placa inferior, tirei qualquer contato que tinha na resina, soltei, pus no superior e adaptei. Ajustei as aletinhas para colocar a pressão. Ó, legal, tá com a pressão boa, não tá pegando em lugar nenhum, não tá machucando. Ótimo. Instalado o aparelho. E ativação? Não ative. Ponto. Esse é o primeiro passo, ok? Depois disso, esse paciente vai começar a ativar em casa depois de 3 a 7 dias. Então, menos do que 3 eu não recomendo. Mais do que 7 é desnecessário. Geralmente, uma semana essa pessoa já se adaptou ao uso do aparelho. E aí é importante você ir ativando até para ele começar a ver uma evolução do tratamento, tá? Senão fica muito tempo sem ativação e esse paciente começa a criar resistência ali nessa evolução. Muito bem. Dia 7, eu marco esse paciente. Então ele veio segunda-feira, ele vai voltar na outra segunda-feira. Ponto. Se ele começou, se ele não começou, tal, eu quero que ele volte. Por quê? O meu objetivo no dia 0 é fazer a instalação. Numa semana depois, eu quero fazer ajustes, se forem necessários. Eu quero conferir a estabilidade disso na boca e o conforto. Eu quero ver como que está o aparelho e eu quero ter o relato desse paciente. Eu quero conversar com o paciente. Aí o paciente me fala, como que foi? Não, foi tranquilo. Ah, não, foi isso. Você tem que conversar com ele, você tem que sentir o que aconteceu ali, ok? E a ativação? A ativação, ele pode ter começado com 3 dias, ele pode começar a partir daqui. No 7º dia você vai voltar, eu vou ver a adaptação e a gente vai começar a ativar. Tá tudo bem também, tá bom? Alguns pacientes são mais acelerados, eles querem começar mais rápido, eles se adaptam. Não, tá tudo tranquilo, doutor, vamos começar a ativar, quero começar a ativar. Tá. Começa depois de 3, 4 dias e aí quando ele volta nos 7 dias, você faz isso. Quanto você ativa? Tem algumas formas de fazer isso. Cada ativação em geral, cada voltinha que você dá no parafuso, você vai avançar geralmente 0,25 milímetros. Então você vai fazer 0,25 em um, 0,25 em outro. 0,25 não é nada, tá? Ou seja, é um controle muito pequeno. Principalmente para as ativações iniciais. Depois de ativações mais, você está chegando perto de um limite, aí você pode ir mais devagar. Mas para as primeiras ativações, você pode fazer 1 milímetro. Ou seja, 4 ativações de um lado. É importante que o laboratório te fale cada ativação quando representa no que ele utilizou ali, no parafusinho que ele utilizou. Então, é importante você perguntar para o laboratório o seguinte, quando eu faço uma ativação, quanto está ativando? Geralmente é 0,25. 0,25, legal, então eu vou fazer 4, deu 1 milímetro. 4 do outro lado, deu 1 milímetro do outro lado. O que a gente faz habitualmente é 1 milímetro a cada 3, 4 dias. Então o paciente colocou o aparelho,
ficou 3, 4 dias, começou a ativar 4 de um lado, 4 do outro. Avançou 1 milímetro. É pouca coisa. Para esse movimento, é pouca coisa, tá? Não é desprezível, mas não é nada absurdo. Ele não vai sentir uma grande diferença. Então, a cada 3, 4 dias, um avanço de 1 milímetro de cada lado, ok? Aonde que a gente quer chegar? A realidade é a seguinte, tem um monte de, você mede, você faz isso, você faz aquilo. O que a gente quer é o seguinte, a gente quer o máximo de protrusão, menos um pouquinho. Por quê? O máximo de protrusão, se você fizer isso, ó, você vai começar a ter uma tensão articular. Faz o seu máximo de protrusão aí. Você vai ver que você tem uma tensão articular. Agora, volta um pouquinho, fica confortável. Então, é um máximo menos um pouquinho. Só que para a gente ir para o máximo menos um pouquinho, a melhor forma é a gente ir gradualmente. A gente ir avançando isso gradualmente. Então, como que eu vou fazendo essas ativações? Cada 3 ou 4 dias você vai fazer 1 milímetro. Então você define, cada 3 dias, olha, cada 4 dias você faz um calendário do paciente. Você pega o calendário e fala assim, aqui nestes dias você vai ativar, ok? Então vamos dizer que esse paciente vai ativar a cada 3 dias 1 milímetro. E você vai começar a ativar no dia 7. Então aqui ele só se adaptou, usou, tá tudo bem e tal, comecei a ativar no dia 7. Dia 7 ativou 1 milímetro. Dia 10 ativou 2 milímetros, dia 13 ativou 3 milímetros, dia 16 ativou 4 milímetros, dia 19 ativou 5 milímetros. Quanto que tem o parafuso? Essa é outra informação que você precisa pedir para o seu laboratório. Então o que você vai perguntar para o laboratório? Quanto que ativo, quando eu faço uma ativação, quanto que ele avança? E qual é o curso máximo desse parafuso? É isso que você precisa saber. Ou seja, quanto é cada ativação e qual é o curso máximo? Geralmente, esses aparelhos têm até 11 milímetros. Mas ele pode ser menos, ele pode ser mais. Tem diferentes tipos de parafusinho ali que você vai fazer isso. Mas geralmente são 11 milímetros, que ele dá de curso máximo, tá? Então você pode fazer até 11. Como eu vou avaliar o andamento disso? Eu habitualmente agendo esse paciente no dia 21. Então vamos pensar, no dia 7 eu avancei 1, no dia 10 eu avancei 2, no dia 13 eu avancei 3, no dia 16 eu avancei 4, no dia 19 eu avancei 5. Quando esse paciente vier no dia 21, ele vai ter avançado 5 milímetros do que ele ativou, da ativação inicial. Praticamente todos os casos permitem 5 milímetros. Então, até aqui, esse paciente não deve ter um desconforto maior. Você ativar 5 milímetros ao longo dessas 2 semanas, tá ok. É uma ativação que não está lenta, é uma ativação que está rápida. Você pode fazer isso a cada 4 dias, você pode eventualmente fazer a cada 3 dias de meio em meio milímetro. O que vai dizer que é melhor? O teu contato com o paciente. Se você vê que é um paciente que ele é pouco sensível, 1 milímetro a cada 3 dias está tranquilo. Se você perceber que é um paciente mais sensível, mais queixoso, você pode fazer meio milímetro a cada 3 dias, ou você pode fazer 1 milímetro a cada 4 dias, por exemplo. Não tem uma regra e não tem um ponto ideal, mas você tem que ir fazendo essa ativação de uma forma lenta. Por que eu faço com que esse paciente volte no dia 21? Porque eu quero escutar, eu quero orientar e eu quero ver a experiência dele. Eu não vou chamar ele para fazer ativação, eu quero ver como está a adaptação, como está a limpeza do aparelho, ele está higienizando direito. Eu quero ter um contato com ele. Então, eu vou marcar e vou falar assim, olha, eu preciso que você venha aqui daqui 2 semanas. Então ele veio no dia 0, voltou em 1 semana, voltou depois de 14 dias, né? Então daqui para cá a gente tem 2 semanas. Olha, eu preciso que você volte dia tal. Então veio na primeira segunda, na segunda segunda e na quarta segunda, ok? Muito bem, eu preciso que você volte aqui, então eu deixo isso aqui marcado, esse paciente vem. E coloco para ele, eu preciso avaliar, eu tenho que ver como vai estar a ativação, você já vai estar ativando, é fundamental você vir. Por quê? Porque eu quero ver como está a higiene, eu quero ver todos esses aspectos que eu falei. Se você deixar o paciente solto, ele não vem, ele vai ativando em casa e fala, não, depois eu vou, deixa eu terminar e eu vou. Mas é muito importante que você veja esse paciente aqui, para ter essa experiência e para ver o quanto realmente esse paciente é colaborativo. E se você perceber, pô, ele não ativou nada, você marca lá, o paciente não ativou nada, ele não está seguindo o que a gente tem que falar. Você já vê o seu cronograma de ativação e faz isso. Existem profissionais que não gostam que o paciente ative.
Então ele faz o paciente voltar no consultório de toda semana em semana e ele vai ativando uma vez por semana 1 milímetro ou alguma coisa do tipo, ele sempre vai fazendo isso no consultório. Tentei fazer isso, fica caótico, o paciente acaba vindo, aí eu faço uma ativação, ele volta, falou, mas não posso fazer em casa? Não funciona. Esse fluxo funciona muito bem. Então esse fluxo ele instalou, ó, semana que vem eu preciso que você venha sem falta para eu poder ver isso daqui antes que você tenha problema nos seus dentes. O cara vem, ponto. Ele vem. Fez aqui, olha, eu preciso sem falta te ver daqui 14 dias para a gente poder ver como que está o andamento disso aqui, eu ver essas ativações para não te trazer problema. O cara vem. Claro, é importante confirmar consulta, essa coisa toda, mas ele vem aqui, tá? Aqui a gente muito provavelmente, ou seja, quase sempre, não vai ter terminado a ativação. Essa ativação, às vezes vão ser 7 milímetros, 8 milímetros, 6 milímetros, mas 5 milímetros dificilmente vai ser uma ativação de só 5 milímetros, ok? Muito bem, o que a gente tem que pensar? Pode até ser que seja isso, pode. Quando a gente vai parar a ativação? A regra que eu utilizo dentro da clínica basicamente é o seguinte, eu ativo até ter desconforto. Quando comecei a sentir uma tensão articular, então vamos lá, ativei 7 milímetros, estou usando, está tudo bem, não, estou conseguindo, estou adaptado, está tudo bem. Vou fazer ativação para 8. Coloquei. Nossa, está me dando desconforto. Volta. Então, começou a dar desconforto, volta. Tá? Então, fiz 7 milímetros, por exemplo, ou 8 milímetros, o que for. Dei o próximo passo, deu desconforto, volta. E continua mais 3 dias nessa ativação que você tem. Ponto. Aí, em vez de ele fazer uma ativação de 1 milímetro, ele pode fazer uma ativação de meio milímetro ou de 0,25. Então ele vai de 1 em 1 até ter desconforto. Sentiu desconforto, volta e usa mais 3 dias. E aí ele vai mais devagar com essa ativação. Vai com uma ativação de 0,25 mais 0,25. Não existe uma receita. Os pacientes não reagem da mesma forma. Então o processo todo que você tem que ter na tua cabeça é o que você quer. Eu quero o máximo que ele aguente sem desconforto. Que na prática é a protrusão máxima menos um pouquinho. Você quer o quê? Achar esse um pouquinho. É isso que a gente quer fazer, ok? Então, vamos de 1 em 1 a cada 3, 4 dias. Teve desconforto, opa, volta, para, e aí a gente vai 0,25 até 0,25. Poxa, estou ativando o 0,25, já está dando desconforto. Para, volta e fica nessa posição. A gente chegou na ativação máxima. Como que eu controlo esses pacientes? Eu controlo com uma comunicação via WhatsApp, via ligação, etc. e tal. Então, estes dias são os dias que os pacientes voltam ao consultório. Dia 0, dia 7, dia 21. Eu vou seguindo essa ativação e vou falando com esse paciente uma vez por semana ou até 2 vezes por semana para sentir isso. E falo para ele, olha, quando você sentir desconforto, me avise. Avisa que você sentiu desconforto. Me manda uma mensagem. Volta e me avisa. Eu não falo para ele quando ele sentir desconforto, ele vai devagar. Eu simplesmente falo o seguinte, ó, você avançou, sentiu um pouco de desconforto, dormiu, acordou com a articulação dolorida, ou nem conseguiu dormir porque se sentiu que está com muita pressão, volta. Volta e você vai usar mais 3 dias dessa forma. Ponto. Quando isso aconteceu, é que você orienta esse paciente a não avançar mais 4 ativações, mais 1 milímetro. Aí ele vai avançar de 1 em 1. Mas é muito importante, quando ele tem esse desconforto, ele voltar, ele usar esse aparelho por 3, 4 dias. Por quê? Porque quando ele tem esse desconforto, às vezes ele vai descobrir o desconforto no dia seguinte. Ele ativou, acordou e acordou com dor, acordou com desconforto muscular ou articular. Então volta e usa mais uns dias no que você já estava antes. Tá? Por quê? Porque aquele desconforto pode causar um processo inflamatório mais persistente e esse paciente ter mais dificuldade de adaptação depois disso. Ok? Então essa pausa é muito importante. Muito bem. Chegamos na ativação final. Então essa lógica, entenda, você vai indo passo a passo com o teu paciente. Tem pessoas mais tolerantes, tem pessoas menos tolerantes. Já tive paciente que avançou o parafuso inteiro, chegou lá, não, dá para avançar mais, eu sei que dá, tô vendo e tal. Voltou para o laboratório, colocou um avanço inicial maior e ele avançou mais. No final das contas ele avançou, acho que uns 15 milímetros a mandíbula ali com o aparelho intraoral. É típico isso? Não, não é. Tá?
7, 8 milímetros de ativação já é uma mega ativação contando a ativação inicial, já tá legal, tá? E esse mecanismo acaba funcionando adequadamente para isso. Muito bem. Terminou. Quando eu marco um retorno? Então, quando a gente terminou a ativação, 7 a 14 dias depois que ele terminou. Então, chegamos no final, beleza, aqui é a ativação final, ótimo. De 7 a 14 dias depois que a gente chegou na ativação final, você marca esse paciente para voltar no consultório, tá? Entre essa consulta e essa consulta eu marco antes se eu estou vendo que esse paciente está ativando demais. Já aconteceu do paciente ativando, até que ele soltou o parafuso, aí o aparelho desmonta. Tá? Então conta ali, para ter certeza, quando ele está chegando perto do limite do aparelho, na pior das hipóteses, você fala assim, não, você já está chegando no limite do aparelho, não ativa mais, volta que eu preciso ver. E aí você intercala uma consulta entre essa e esta, tá? Mas habitualmente você consegue conduzir isso se comunicando bem com o paciente por WhatsApp, por telefone, e ele retorna, terminou, legal, agora você vai usar uma semana nessa posição e aí você volta para eu avaliar e a gente vai fazer um exame de controle para ver o quanto que isso melhorou. Nesse ponto, então aqui não é o término, na data que ele terminou de ativar, você conta de 1 a 2 semanas para ele poder voltar, para ter certeza que ele realmente está adaptado nessa posição, tá? Então não é 7 a 14 dias daqui, é 7 a 14 dias do momento que ele terminou de ativar, terminou de fazer essa titulação. Muito bem. Qual o objetivo dessa consulta? Uma polissonografia de controle, a gente vai ver a adaptação, vai ver se está tudo certo, etc e tal. Com o aparelho, o que é ver se está tudo certo? Pô, ele está adaptado, ele está usando, não está impregnado, não está sujo, não está isso, realmente está fixando na boca, a gente está vendo o que o paciente está usando, ou seja, vamos ouvir o que esse paciente tem a falar e a gente vai solicitar a nossa polissonografia de controle. Então ele vai levar o aparelho para casa, vai fazer mais 7 noites lá, ou não precisa nem eventualmente fazer 7, pode fazer 5, a gente vai acompanhando, de novo, múltiplas noites para a gente avaliar o resultado do exame, tá? Vamos avaliar o quanto ele tinha para poder avaliar o quanto ele chegou. Então esse é o momento da gente fazer uma polissonografia de controle. Muito bem. E a tomografia? A tomografia, eu pus um asterisco aqui. Por quê? Fazer a tomografia com o aparelho intraoral em posição é mais uma questão ilustrativa do que efetivamente uma necessidade. Eu não preciso fazer uma tomografia com o aparelho intraoral em posição. Posso fazer para poder ver a ativação máxima, em que posição está a minha articulação e registrar que aquela articulação não está degenerada em relação à primeira? Posso. Tenho bom acesso, tenho fácil acesso, o paciente tem condições e tal? É uma opção? É uma opção. Faço isso no consultório? Faço. Tá? Faço o controle desses pacientes aqui sempre que possível. Mas o que é mandatório? A polissonografia de controle. Isso aqui a gente precisa fazer. Tá? Então a polissono de controle a gente precisa fazer. A tomografia não é uma obrigatoriedade, mas do ponto de vista de registro é muito interessante que você tenha até para mostrar, não, a gente fez ativação e até aqui a gente não teve nenhuma degeneração articular, ok? Então aqui termina o nosso processo de titulação. Instalei, voltou dia 7, começou a ativar, foi ativando, vi no meio dessas ativações, terminou de ativar, 1 a 2 semanas depois volta, vou fazer uma polissono de controle, ok? Esse é o meu processo de titulação. Ah, é empírico? É empírico. O laboratório pode te dar outras orientações de como ele acha que é melhor ativar o aparelho dele, você pode seguir o que for. Pensa só o seguinte, o que não pode mudar? Você tem que dar um tempinho de ele usar sem ativar. Isso não pode mudar. E você tem que dar um tempinho depois que ele terminou de ativar para poder fazer esse exame de controle. Então, esse intervalo é fundamental e esse intervalo aqui é fundamental. Se você vai ativar a cada 1 milímetro a cada 3 dias, meio milímetro, 0,25, vai ativar isso. Se o laboratório que você vai utilizar, a forma como você vai fazer, o que a gente faz é assim, mas você quer fazer uma ativação em outro protocolo? À vontade, não vai fazer diferença. Pega do aparelho que você está usando, a forma como ele foi recomendado e faz exatamente daquela maneira, tá? Não te recomendo fazer no consultório, te recomendo orientar o paciente. Esse é um mecanismo que a gente usa e que funciona muito bem para controlar essas pessoas, mas entenda, você é livre para fazer isso da forma como você desejar, tá?
Cobro o pacote, cobro o aparelho. Veja, você pode cobrar o aparelho, você pode cobrar as consultas disso, ou o aparelho já inclui essas consultas, depois você cobra o exame, ou você faz um pacote com tudo isso, aí você tem diferentes formas de cobrar, tá? Mas aqui você precisa entender o que você tem para poder formatar uma forma de cobrança disso daqui, tá legal? Muito bem, terminei. Fiz o exame de controle. Obviamente, quando você faz o exame de controle, você vai ver o resultado desse exame. Então, você vai ter uma consulta de retorno com o resultado desse exame, ou você vai fazer essa consulta de retorno online, vai ver o resultado, vai fazer uma videochamada, enfim. Mas terminamos aqui, fiz a consulta de controle. Muito bem. Como que é o acompanhamento desse paciente? A gente vai seguir exatamente esse passo. E depois do término de 60 a 90 dias, eu faço uma nova polissonografia. Posso fazer uma nova tomografia? Posso. Mas, de novo, você já fez uma diagnóstica, você já fez uma aqui, você vai fazer uma ali. Se a gente não teve degeneração articular aqui, não vai ser mais 60 dias que vai ter. Se o paciente não tem queixa, não tem nada, ele está com queixa articular, tudo bem, aí você pode fazer para avaliar a parte articular especificamente. Mas não vejo de fato uma necessidade de uma nova tomografia nesse ponto, ok? Mas polissonografia de controle final, altamente recomendável. Por quê? Porque a gente tem uma adaptação. Às vezes o paciente começa a usar o aparelho evolui muito bem e tal. Aqui a gente já deu 7, 14 dias de acomodação disso, mas quando você dá mais tempo, você tem realmente um resultado adaptado desse paciente. Então, a polissonografia que a gente faz aqui, eu prefiro 90 dias, tá? Coloquei de 60 a 90, mas eu prefiro 90 dias. A polissonografia final que a gente faz aqui é o que a gente considera efetivamente funcionou ou não funcionou. Ou funcionou parcialmente, melhorou, mas não curou. Então a gente tem 3 situações. Pode não ter melhorado, pode ter melhorado, mas não ter resolvido o quadro, e pode ter resolvido completamente, né? Então, não melhorou nada, melhorou parcialmente ou melhorou totalmente. Pode piorar o caso? Absolutamente improvável, tá? Não é impossível, mas absolutamente improvável que isso aconteça. Não me recordo, para ser sincero, de nenhum relato e de nenhum caso que eu tenha visto que piorou o quadro do paciente. Mas não é impossível de acontecer, tá? Às vezes, quando você tensiona a musculatura, você pode ter uma repercussão muscular ali diferente. O que é muito recomendável a gente pensar? Quando a gente vai fazer tonificação faríngea, a gente faz aqui, ó, entre essa consulta e essa consulta. Aí a gente até vai ter uma nova polissonografia para ver a evolução disso. Então, se você vai associar a tonificação faríngea junto com o aparelho intraoral, esse é o momento. Terminou a ativação, fiz a polissono de controle, legal, já fiz uma medida de um tratamento, eu nunca misturo 2 tratamentos. Ah, vai fazer ao mesmo tempo, você não sabe o que melhorou pela tonificação, o que melhorou pelo aparelho intraoral. Então, faz um, mede, e aí você faz o outro, e mede depois de novo. Então, aqui é o momento super indicado de você considerar a tonificação faríngea. Só lembra de um ponto. Para fazer os exercícios de fono, você precisa de uma desobstrução nasal. Se esse paciente não tiver uma desobstrução nasal, você precisa desobstruir. Você precisa fazer uma turbinectomia, uma septoplastia, ele tem que estar respirando bem pelo nariz. Se ele não está respirando bem pelo nariz, não adianta pedir tonificação faríngea, tá? Mas esse protocolo de terminei o aparelho intraoral, faço a tonificação faríngea, encaminho ele para fono para fazer a tonificação faríngea aqui, ele volta depois de 90 dias, depois de ter feito isso, e a gente faz uma nova polissonografia, eu adoro, tá? Isso daqui, na minha cabeça, funciona excepcionalmente bem, obviamente, quando estiver bem indicado para o paciente em si, tá? Ah, e se ele vai ter que desobstruir, pode fazer concomitante com isso daqui? Pode até fazer. Ou ele pode fazer, terminou o uso do aparelho intraoral, faz aqui o procedimento cirúrgico, desobstrui, dá 60 dias, que é o tempo que ele vai estar respirando bem, e aí faz a tonificação faríngea, volta com 90 dias aqui para avaliar. Um mês de tonificação faríngea a gente já tem seguramente algum resultado ali, tá? Então, este processo é o básico. Tudo que você quiser colocar a mais, fica à vontade. O que eu não recomendo você colocar a menos? Poxa, eu queria ver esse cara toda semana. Fica à vontade. Se o paciente topa e você está disposto a atender, mal não vai fazer, tá?
Não, aqui eu vou fazer uma consulta de retorno presencial e tal. Acho ótimo também. Quanto mais contato você tiver com o paciente, mais confiança ele cria em você. Poxa, não, eu quero ver esse paciente em 15 dias. Veja, isso é o básico, é o mínimo. Menos do que isso, eu acho que você está negligenciando o acompanhamento. Eu acho que você deveria fazer minimamente isso daqui. Eu quero incrementar, fica à vontade. Só depende de você fazer com que o paciente concorde com você e esteja disposto a fazer isso da sua forma, tá? Então, esse é o nosso protocolo padrão. Em cima disso, fica à vontade para fazer ajustes ali de acordo com a tua rotina, tá? Lembrando, o que você vai perguntar para o laboratório? Quanto que a ativação do parafuso movimenta, geralmente é 0,25, mas confirma isso com ele, e qual que é o máximo de ativação que ele permite. E aí, quando você começar a ativação, faz um calendário. Pega um calendário e marca lá, ou manda para o cara no WhatsApp, fala, ó, esses são os dias que você vai ativar. Você vai ativar e vai me mandar uma foto, ou qualquer coisa do gênero, mas acompanhe essa pessoa. Dá um calendário para ela, não deixa ela raciocinar. Raciocina para ela e dá uma lista, dá um checklist, ó, é isso aqui que você vai fazer. Esse dia se ativa, esse dia se ativa, esse dia se ativa e tal, e me avisa se você teve desconforto. Se tiver, você para. Tá? Então, acompanha. É esse acompanhamento que vai fazer com que, de fato, esse paciente sinta segurança no teu atendimento. O acompanhamento disso é uma mensagem no WhatsApp. Você não gasta 5 minutos para poder fazer esse acompanhamento pelo WhatsApp. Por isso que eu prefiro ter algumas consultas presenciais e fazer esse acompanhamento pelo WhatsApp, mas não fazer tudo presencial, porque presencial começa a encher o saco, às vezes a pessoa tem deslocamento, ela tem isso. Eu acho que não é o melhor modelo. A gente usar um pouco da tecnologia a nosso favor é muito bem-vindo, ok? Mas esse é o processo de acompanhamento. Muito bem. Que cuidados a gente tem que ter? Basicamente é o processo que eu te falei, mas tem um cuidado muito importante que eu já vi problemas com o aparelho por não tomar esse cuidado. O aparelho tem que recobrir todos os dentes. Por quê? Se o aparelho não recobrir todos os dentes, o dente que não ficar recoberto, ele vai estar com o aparelho, ele vai estar sem contato e ele vai extruir. Quando esse dente posterior extruir, o que acontece? A mordida abre. Então você vai ter uma mordida tendendo a abrir porque não tem contato na região posterior. Então o aparelho ele deve recobrir todos os dentes. Às vezes, os últimos molares, quando você tem muita coisa na oclusal, ele abre muito a mordida. Então você tem que pegar um aparelho que tenha um controle dessa abertura da dimensão vertical, tá? Para não abrir demais. E às vezes ele não leva o acrílico até o final, ele faz uma aleta, ele faz como se fosse um grampo para apoiar esse molar e não deixar que ele extrua. Não importa se é acrílico, se é grampo, o que é. O que é importante precisa garantir que todos os dentes estejam ancorados para não ter uma movimentação com uma extrusão. Senão isso daí vai abrir a mordida e aí fazer uma intrusão de molar para corrigir essa mordida que abriu não é uma das mecânicas mais simples que você vai ter para resolver. Tá? Então esse cuidado é muito importante. O aparelho chegou aqui para mim e ele não recobriu, manda de volta. Devolve o aparelho e fala, eu tenho que ter um aparelho que recubra todos os dentes para não extruir. Tá? Então, toma esse cuidado porque isso aqui efetivamente te traz problema. Muito bem. Segundo cuidado, sempre acompanhe a evolução do caso. Por quê? Porque se o paciente começar a ter desconforto, o aparelho começou a causar movimentação dentária, a oclusão está desencaixando, etc. e tal, você tem que acompanhar. Porque começou a acontecer, você para, a coisa reverte. Você perdeu o controle, o paciente volta depois de não sei quanto tempo com uma baita mordida aberta, talvez você não reverta mais. Talvez nem ortodonticamente você consiga resolver isso. Tá? Então, acompanhe o paciente, acompanhe o caso, veja o caso, oriente esse paciente adequadamente e faça esse acompanhamento, ok? Então, esses são os dois cuidados. Se você já seguir, tem os pré-requisitos, indicou adequadamente, não tem nenhuma contraindicação do que a gente listou, fez tudo da forma como você teve em relação àquele processo, vai dar tudo certo. Garantiu que está recobrindo todos os dentes, fez o acompanhamento desse paciente durante a titulação, foi fazendo as consultas de controle, fique tranquilo, vai dar tudo certo com isso. Pode funcionar, pode não funcionar. Não é porque você fez tudo certo que o aparelho vai ter que ter uma boa eficácia. Aí, infelizmente, as coisas não acontecem assim. Tá? Mas tome esse cuidado, recobrir todos os dentes e sempre acompanhe a evolução do paciente.
Por quê? Intercorrências sempre podem acontecer. A gente não tem um tratamento que garante o resultado, a gente garante o meio, a gente garante que a gente vai fazer tudo o que a gente vai fazer. O resultado depende do caso, depende do paciente, depende do uso, depende do aparelho, depende de uma série de coisas, tá bom? Fechamento. Qual o ponto que eu quero te alertar para isso? Primeiro, nunca garanta resultado. Doutor, vai funcionar? Olha, a gente vai ver. Infelizmente, eu falo exatamente desse paciente. Eu falo assim, infelizmente a gente só vai descobrir se vai funcionar fazendo. Ponto positivo eu não tenho que cortar, eu não tenho que fazer nada. Você não tem um prejuízo de uma cirurgia, fazer uma cirurgia que não deu certo. Você tem um prejuízo financeiro. Pode ser que você gaste o dinheiro do aparelho, chega no final, não deu o resultado que a gente queria. Infelizmente você gastou dinheiro, mas não teve o benefício que você esperava. Mas só fazendo que a gente vai conseguir ter o resultado e saber se deu resultado e saber isso. Por isso que a minha proposta não é de fazer o aparelho, fazer o seu acompanhamento, ver o que está acontecendo, medir antes, medir depois. Né? Então fiz a polissonografia antes, vou fazer a polissonografia no mesmo equipamento, no mesmo método depois. Não uma vez só, quando você terminar a ativação, depois de tanto tempo. Então mostra para esse cara o acompanhamento, mostra tudo isso que está acontecendo, mas nunca garanta o resultado. O paciente vai tentar te laçar de todos os jeitos. Ele vai tentar te perguntar e te fazer de uma forma que você garanta, que você dê uma segurança para ele disso de todas as maneiras. Tá? A quantidade de pacientes que refere melhora do quadro de ronquiapneia é altíssima. Altíssima. Eu te diria que mais de 90% refere melhora. A quantidade de pacientes que resolve o quadro de ronquiapneia com aparelho intraoral não é tão alta assim. Tá? A melhora e a percepção de melhora para o paciente é altíssima, quando bem indicado é altíssima, mas a resolução do quadro não é tão alta assim, então você tem que estar preparado para isso. Mas isso não é necessariamente um problema, porque o paciente sente a melhora e ele está satisfeito às vezes com aquela melhora que ele teve, mesmo você não zerando o exame no final, tá? Por isso que eu tenho muito receio de indicar aparelho para pacientes mais graves, porque às vezes ele tem uma falsa sensação de melhora ali, uma melhora pontual, acho que está tratado, mas na verdade ele está ainda em risco, ele tem um risco cardiovascular iminente. Então eu tenho bastante cuidado na hora de indicar isso para pacientes mais graves, tá? Então esse é um cuidado importante para a gente ter. Segundo ponto, foca no tratamento e não no dispositivo. Teu objetivo não é vender aparelho, teu objetivo é tratar o paciente com ronquiapneia do sono. Por isso que eu falei no começo, você não tem que estar preocupado com a eficácia de aparelho, você tem que estar preocupado com a adesão ao tratamento. Você tem que estar preocupado se o paciente vai aderir, vai usar, vai gostar, vai fazer. É isso que você tem que estar preocupado. Você não tem que estar preocupado se o aparelho é eficaz ou não é eficaz. Todos os aparelhos que a gente tem aí para utilizar têm o mesmo princípio. Todos eles vão ter uma eficácia próxima disso. A tua preocupação é se o paciente adere. Se ele adere, ele vai ter benefício, a coisa vai andar. Se ele não adere ao tratamento, tudo fracassou. Esse cara vai lá, eu fiz, mas não funcionou, perdi meu tempo, perdi dinheiro, não adianta, isso aí é bobagem. Acabou. Tá? Então, o teu foco, o teu discurso não é em vender aparelho. O teu discurso tem que ser em tratar. É diferente. E tratar é adesão ao tratamento. É o que eu falei. CPAP tem uma eficácia incrível, mas ninguém quer usar. Adianta? Não. Por isso que a gente tem uma oportunidade de ter outras opções de tratamento que não são tão eficazes como o CPAP. O aparelho intraoral nem a pau é tão eficaz como o CPAP. O CPAP é muito mais eficaz do que o aparelho intraoral. Mas é muito mais desconfortável, é muito mais desgastante para o paciente usar. Por isso que ele acaba buscando outra alternativa. Se o CPAP não fosse tão desconfortável e tivesse uma alta adesão, não existia aparelho intraoral. Todo mundo usava o CPAP. Tá? Então, assim, nossa, o cara inventou um negócio que ele... até surgiu, tem um mini CPAP que ele põe no nariz e não sei o que lá e vai resolver. Se aquilo funcionasse, eu acho que a gente não conseguia ter nenhum paciente disposto a usar aparelho intraoral. Não funciona. Tá? E o CPAP não é uma coisa que o cara quer usar, não tem adesão em relação a isso. Então, entenda, a sua preocupação tem que ser na adesão ao tratamento, tem que ser no acompanhamento, tem que ser medir. E mostrar para essa pessoa sempre a seriedade do seguinte, por que a gente fez polissono por múltiplas noites antes do seu início do tratamento? Para ter uma clareza do seu diagnóstico. E a gente vai repetir exatamente isso depois. Por quê? Porque a gente quer ver se melhorou.
não quero esconder, não quero jogar a sujeira para baixo do tapete. Então foca no tratamento e de uma forma transparente. Você vai conquistar sem dúvida o paciente com esse discurso e aí ele não tem como te falar, você não me avisou, você falou que ia dar certo, você me garantiu que ia dar. Então, nunca garanta o resultado. Foca no tratamento e não no dispositivo. Tá bom? Eu não quero ensinar ninguém a fazer moldagem, eu não quero ensinar ninguém a fazer adaptação de placa de mordida, eu não quero ensinar ninguém a fazer relação de mordida. Todos vocês sabem fazer isso, isso é básico. Na verdade, hoje nem moldagem você precisa fazer, você manda ele lá para um instituto, ele faz o escaneamento intraoral, você recebe o arquivo pronto. Tá? Adaptar a placa de mordida, se ele fez um bom escaneamento, ela adapta sem você mexer em nada. Mexer na aletinha para pôr mais pressão ou menos pressão, não tem nenhuma dificuldade disso. Então entenda, tecnicamente não tem nenhum mistério para você fazer. O que você precisa fazer? Você precisa entender o princípio, a lógica. Então assiste essa aula 1, 2, 3, quantas vezes você quiser, até que tudo que eu falei aqui realmente entrou na tua cabeça e você entendeu claramente tudo isso. Você entendeu claramente tudo isso? Não tenha medo, pode pegar o seu paciente, que tiver uma boa indicação, a gente vai ver junto essas indicações. Tem indicação de aparelho intraoral? Faz o aparelho intraoral, a tua experiência vai ser positiva. Pode ir com confiança que a tua experiência vai ser positiva. Tá bom? Vamos em frente.